Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E aí alguém pergunta, isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. Louvado seja Deus, eu amo essa reflexão, né, dali do escritor norte-americano Ernest Hemingway, né? Acho que é assim que fala. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. Louvado seja Deus. Oh, glória! Você que está aí comigo nessa noite, vamos, né, nos conectando aqui, porque Deus, ele tem uma mensagem para o nosso coração. Deus, ele quer falar conosco nessa noite. Ele é fiel, ele é tremendo, ele é poderoso. Vamos, né, meditar nessa palavra. A Bíblia diz, e a Bíblia respalda isso, é muito interessante, que o Senhor, ele escolhe quem vai estar contigo. Deus, ele escolhe quem vai caminhar do seu lado, sabia? A palavra diz lá em Juízes, capítulo 7, quando o Senhor, ele faz algo tremendo na vida de Gideão, e eu vou falar sobre isso. O Senhor fala algo lindo aqui na Bíblia, do Juízes, capítulo 7, versículo 4. Ele fala, olha, disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz descer as águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser não irá, esse não irá contigo. É tremenda essa mensagem. A Bíblia diz, irmãos, a gente vai ver aqui que Deus escolhe quem caminha ao nosso lado. É o Senhor quem escolhe, né? Quem vai poder estar nas trincheiras ao teu lado, né? O que são as trincheiras? As batalhas, as pelejas da vida, as lutas que nós travamos. Não é todo mundo que vai poder estar do seu lado. Não é todo mundo que tem estrutura ou vontade ou desejo de estar com você, de pelejar com você, de guerrear as mesmas guerras que você. Uns não gostam porque não querem mesmo lutar, porque não vale a pena, talvez para a concepção deles. Outros têm medo, são covardes. Outros não acreditam na sua causa. Então sempre vão ter mil motivos para as pessoas ou estarem ao seu lado ou não estarem ao seu lado. E muitos estão do seu lado porque admiram, porque acreditam naquilo que você acredita, porque, né, querem chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Então eu aprendo com a Bíblia que o Senhor, ele une propósitos. Deus gosta de falar isso. Deus une propósitos. Deus une, faz alianças segundo aquilo que ele tem para cada vida. Então Gideão, irmãos, a Bíblia diz que ele era o menor ali da casa e ele ia pelejar, né? Deus escolhe Gideão. E é tão tremendo quando Deus escolhe Gideão, porque Gideão estava ali, ó, a Bíblia diz, né, malhando trigo no lagar. E o Senhor aparece para ele e fala com ele. Gente, Deus fala com Gideão, né? A Bíblia diz que ele era o menor da casa dele, né? Da menor tribo, ou seja, ele era uma pessoa, digamos assim, que pouco chamaria atenção aos olhos dos homens, mas é o Senhor quem olha para nós. Talvez a gente não seja valorizado por muitas pessoas que estão ao nosso redor, talvez por familiares, talvez por amigos, mas olha, o Senhor, ele escolhe, irmãos, às vezes ele escolhe realmente o menor para que o nome dele seja glorificado. Porque Deus, ele não quer que a gente se exalte, ele quer ser exaltado através da nossa vida, através do cumprimento daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Então Deus olha para Gideão e ele fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, quando ele fala isso com Gideão, ele fala, mas se o Senhor é conosco, por que sobreveio tantas coisas, tanto mal, né? Na época dos juízes, sempre se levantava um juiz para guerrear em nome do Senhor, para ajudar, para defender o povo. Mas o povo, irmãos, ele só era fiel enquanto tinha alguém para liderar, né? Eu aprendo com essa palavra, com esse livro de Juízes, que o povo sempre precisa de ter um líder, né? Eu sempre falo sobre isso porque a Bíblia está repleta de exemplos dessa maneira. Porque um líder é alguém que você vai seguir, que você vai ir no mesmo propósito. Então, todas as vezes que um juiz, se você lê ali na Bíblia, morria, o povo se corrompia, voltava a negligenciar tudo aquilo que Deus tinha falado. Então aí Deus trazia os inimigos, né? Os inimigos tratavam ali com o povo, porque infelizmente, irmãos, é aquela história, né? O pessoal fala, usa o ditado que quem não vai
pelo amor vai pela dor. É mais ou menos isso, né? Se a gente não faz por amor, o Senhor vai permitir situações muitas vezes para que a gente possa despertar. Não porque Ele quer juízo na nossa vida, mas porque Ele te ama tanto que Ele tem vontade, Ele tem desejo, né? Que a gente se volte para Ele. Então tem momentos que Ele permite, nessa época que eram os inimigos se levantarem, eram exércitos, eram outros povos. Aqui na época de Gideão eram os midianitas. Então eles se levantavam para atacar, para guerrear contra o povo de Deus. Aí o que acontecia? O povo clamava, porque estava em risco, estava em perigo. É a mesma coisa hoje, né? Muitas vezes nós estamos disponíveis para servir a Deus e nós não desejamos. E aí o que o Senhor faz? Permite às vezes algumas lutas, permite algumas guerras na nossa vida, algumas situações de, talvez na saúde, na família, no trabalho, uns apertos assim, para que a gente possa lembrar e se conectar com o Senhor, porque no fundo a gente sabe, você sabe, nós sabemos que quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente pede socorro, Deus escuta o clamor do seu povo. Deus é lindo, é tremendo. Ele podia falar, não, eu não vou, né, ajudar, eu não vou fazer nada por eles, porque eles estão sempre virando as costas para mim. Mas não, o Senhor não é igual a gente, né, igual o ser humano. O ser humano é assim, né? Se você deixa de agradar, o ser humano vira as costas. Uma maioria das pessoas são assim, infelizmente. Mas Deus não. Se houver clamor, se houver verdade, né, se houver humilhação diante da presença do Senhor, Ele se levanta, Ele guerreia por nós, Ele desbarata os nossos inimigos, Ele nos dá vitória. E é tão mais fácil, né? Seria tão mais fácil a gente seguir a Deus, servir a Deus, sem ter a necessidade de toda hora estar passando esses apertos para voltar a clamar, para voltar a ter comunhão com o Senhor. Então a gente precisa aprender com a Bíblia, aprender com Gideão, aprender com vários homens da Bíblia. Então o Senhor, Ele se revela para Gideão e fala, Gideão, o Senhor é contigo e você é valoroso, varão valoroso, né? O Senhor fala com ele. E aí é interessante que ele fala assim, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe por quê? Eu gosto muito dessa mensagem, porque Gideão, ele fica com medo, ele fica inseguro, porque quem era Gideão? Né? Quem somos nós diante de um Deus tão grande, diante de inimigos tão gigantes que se levantam contra nós muitas vezes? Mas, irmão, se o Senhor te enviou, se o Senhor te chamou, não temos que ter medo. Eu sempre falo isso também. A gente não tem que ter medo. Nós tememos porque nossas impossibilidades humanas, né? Quando a gente olha para nós, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente fala, não, eu não tenho condições de enfrentar esse gigante. Eu não tenho condições de enfrentar essa luta sozinha. Mas aí o Senhor faz o quê? Coloca pessoas para nos ajudar. Ele coloca pessoas no nosso caminho. E essas pessoas são muito valorosas. Irmãos, a Bíblia diz aqui que, né, já lá no capítulo 7, Deus fala com Gideão. Gideão faz 1000 provas aqui no capítulo 6 com Deus. Faz uma prova, faz outra prova. E fica... Porque ele quer ter certeza que aquilo ali não é uma emoção do coração dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Porque a gente não quer fazer nada na nossa emoção, né? Nada que vá sair do foco daquilo que Deus tem para nós. Então às vezes a gente pensa, não, deixa eu fazer uma prova, deixa eu testificar que Deus realmente está falando comigo, que é Deus, que não é o meu coração, que não é nada para me confundir. Gideão foi mais ou menos assim ali naquele momento. Só que Deus respondeu todas as provas porque Deus tinha escolhido ele, né? Deus tinha feito um projeto para a vida de Gideão. E agora ele vai, ele aceita, ele entende o chamado. É muito importante isso, sabe? Quando a gente entende para que nós somos chamados. E às vezes nós demoramos anos para entender. Às vezes nós demoramos assim, passamos por muitas situações para a gente compreender por quê e para que o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou no meio da nossa casa, da nossa família. E aí a gente olha para nós e fala, meu Deus, só podia ser o Senhor mesmo. E Gideão, irmãos, é uma coisa tremenda que o Senhor fala com ele. Olha, Gideão, tem muita gente, porque quando ele olha os midianitas, que eram como gafanhotos, a palavra diz, né, de multidão, de tantas pessoas que eles eram, Gideão pega e convoca 32.000 pessoas, 32.000 homens ali para guerrear. Deixa eu pegar todo mundo que eu posso aqui para me ajudar. Mas, irmãos, Deus, ele não precisa de multidão. Sabe, Deus, ele não precisa de muita gente. Ele quer contar com você, que é o chamado, que é escolhido, e ele vai colocar pessoas do nosso lado. Às vezes nós queremos escolher, sabe, muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós queremos escolher as pessoas que vão caminhar conosco, que vão guerrear conosco, e a gente escolhe errado, porque
né? A gente vai no nosso dedo ali, na nossa emoção, no que a gente está vendo, e Deus vê coisas que nós não vemos, né? É assim que acontece. Por isso que eu gosto muito desse primeiro texto que eu li aqui, que eu falei, né, sobre ele. Quem estará nas trincheiras ao seu lado? Quem será que a gente vai poder contar, né, nas trincheiras, nas batalhas da vida? E aí a palavra diz que Deus fala com eles: Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na sua mão. É muita gente, Gideão, esquece isso aí. Porque se Deus permitisse que Gideão levasse aqueles 32 mil homens para a batalha, eles iam vencer e eles iam se gloriar, eles iam achar que era por conta deles, porque o ser humano tem essa mania horrorosa, né, irmãos, de achar que é porque, eu falei isso ontem na live que eu gravei, que às vezes nós confiamos a nossa força, nas nossas habilidades. Falei sobre isso ontem, quem assistiu a live de ontem. Nós colocamos a nossa força, né, que a Bíblia diz, uns confiam em carros, cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Foi a live de ontem, e eu falei que muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, nas habilidades, nas coisas que estão sobre nós, que a gente sabe que nós temos. Mas, irmãos, Deus não quer nos momentos de batalha e luta, e quando Ele te chama para algo, se a gente colocar a nossa força nessas coisas, nós vamos perecer. Nós vamos perecer, porque o Senhor, Ele quer usar a gente, mas Ele quer que a gente entenda que tudo vem dele, a força vem dele, a saúde vem dele, a direção vem dele, as guerras são dele, né? O Senhor, Ele sempre fala na Bíblia que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. A gente tem só que obedecer as estratégias. Tem estratégia de guerra que é pra gente ir lá e batalhar. Tem estratégia de guerra que Deus vai dar que é pra gente parar, ficar quieto e ver o grande livramento do Senhor. São estratégias de guerra que Ele nos dá. Então nós temos que estar focados e atentos para aquela voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Qual é a guerra, com quem você vai pelejar, porque o Senhor te fala, né? Um pouco sobre o seu inimigo, Ele te mostra, Ele te deixa perceber, mas Ele também te dá estratégias de guerra. E é sobre isso que a gente tem que entender, porque se a gente usar estratégias da guerra passada, nós vamos falhar. Porque um gigante você derruba de uma maneira, uma muralha você vai derrubar de outra maneira. Um inimigo como esse, um exército, era outra maneira de pelejar. E a gente precisa entender que quem sabe a melhor maneira de pelejar, quem sabe o maior estrategista que tem é o nosso Deus. Então Ele sabe. E aí Ele fala com o Gideão: Gideão, 32 mil homens, Gideão? Não, senhor, tá muita gente. Vamos. Aí Ele fala uma coisa interessante. A primeira coisa que você vai fazer é falar: quem for covarde e medroso, volte. Sabe por quê, irmãos? A gente pode até, sabe, achar, tem gente, eu me lembro muito de Pedro nessa palavra, né? Pedro achava que ele era super corajoso, que ele estava super preparado. E tem momentos que a gente até tem coragem, mas nós não estamos preparados para aquela batalha. Então Pedro, ele fala: Senhor, se for preciso, eu vou até morrer contigo, né? Senhor, e aí ele vai cheio de, sabe, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de determinação. E eu acho interessante nessa palavra de Pedro, assim, essa mensagem aí no Evangelho lá, que Pedro, ele não estava mentindo para Jesus. Ele achava que o coração dele, que a vida dele estava pronta para aquela batalha, que era ver Jesus ali ser perseguido, ver Jesus ser as testemunhas falsas sobre ele, e a cruz e tudo aquilo. Pedro achava que ele estava preparado para, tipo assim, ir até a morte com Jesus. Só que Deus, conhecendo tudo, fala o quê? Pedro, é tipo assim: você não sabe o que você está falando. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. O galo vai cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro, você não sabe o que você está falando. E tem outros momentos que a gente vê Pedro afoito, né? Eu falo do exemplo de Pedro porque ele é muito assim empolgado, né? Ele é como muitos de nós. Quantas vezes eu me vi como Pedro, né? A gente acha assim: não, eu tô super preparado, eu tô super capaz para essa situação, e o Senhor vai nos dar, assim, é como se fosse um balde de água fria. Mas não é Deus que faz isso. O balde de água fria não é Deus que te dá. É como se Ele trouxesse a gente para a realidade. Olha, você tá até pronto para algumas batalhas, mas essa especificamente não dá para você ir. Você não está preparado. Então, é mais ou menos isso, irmãos. Quando eu leio aqui, a gente costuma falar que aquele povo era covarde e medroso. Mas, às vezes, eles eram covardes e medrosos para aquele tempo. Talvez, em outro tempo, eles não tivessem esse medo de seguir a guerra, né? Então, a palavra diz que 22 mil pessoas, homens, ali, né? Voltam. De 32 mil, 22 mil voltam. E ele fala: quem for covarde e medroso, que volte. Imediatamente, irmãos, eles falaram: ó, Gideão, eu ia pra trincheira, pra batalha, eu ia pra peleja, né, com você, eu ia estar contigo, eu ia guerrear, tá minhas armas aqui, tava preparado, mas ó,
não vai dar. Você me trouxe a realidade de que eu não tenho coragem para enfrentar isso. Eu não tenho disposição também, eu tenho medo. Eu não confio em Deus o suficiente para ir nessa batalha. Tá entendendo? Às vezes, não é só porque a pessoa é covarde, porque ela vai ser sempre covarde. Às vezes é que naquele momento ela não tem fé suficiente para guerrear no nome do Senhor. Porque olha, para a gente enfrentar um Golias, Davi enfrentar um Golias, ele foi em nome de quem? No nome do Senhor. Ele não foi, não bateu no peito e falou, não, Saul, deixa que eu vou, eu sou muito bom. Não, ele falou, eu guerreio lá no campo, com os animais, né? Mato o leão, mato o urso, defendo as ovelhas, aquilo que Deus colocou na minha mão. Então ele fala com Saul, essa armadura que você está me dando aqui não vai servir para mim. Mas ele não estava dizendo isso desprezando as armaduras. Ele estava querendo dizer que eu não sei guerrear com as suas armas. Eu tenho que guerrear com as armas que o Senhor já me deu. E as armas de Davi eram a fé e a confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas armas não podem ser coisas palpáveis, né? Tem que ser a confiança no Senhor. Então Davi, ele vai e ele fala, olha, você vem a mim com pau, com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi estava com fé e confiança para aquela batalha que um exército inteiro não estava. E o Espírito Santo me traz ele aquela lembrança. Então, esse povo aqui, os 22 mil homens, olha quantas pessoas, 22 mil, não são duas pessoas. Eles voltam porque eles se sentem desencorajados e com medo naquela situação. Talvez numa próxima batalha eles pudessem participar. Enfim, vamos continuar aqui. Então a Bíblia diz que eles voltam e aí Deus ainda fala com Gideão. Gente, essa palavra é tremenda. Ele fala, tem muita gente ainda, Gideão. Sobrou muita gente ainda. Vamos provar eles? Porque Deus é lindo, né? Ele faz seleções. Irmãos, eu quero... Essa live de hoje não é nem para falar tanto da guerra, assim. Lógico, a guerra é muito importante. Quem vai estar do nosso lado é muito importante, que foi como eu abri a mensagem hoje aqui, né? Falando essa frase, essa citação tão tremenda desse escritor, né, norte-americano, que fala que quem estará nas trincheiras ao seu lado, isso importa, sim, mais do que a própria guerra. É muito importante quem vai estar do nosso lado. É muito importante quem vai ter coragem de pelejar conosco. Isso é muito importante, isso é fundamental. Mas a gente tem que entender que é Deus, né, quem faz todas as coisas. Então o Senhor, ele fala aqui, ó, tem muita gente ainda. Vamos lá, desce as águas e ali eu vou provar eles. O que eu falar, presta atenção, Gideão. O que eu disser, esse vai com você, esse vai prosseguir. Mas o que eu falar, esse não, Gideão, ele não vai com você. Então eu entendo nessa palavra que o Senhor faz alianças, que é o Senhor quem escolhe no tempo determinado quem vai andar conosco, quem não vai andar conosco. Porque para andar junto, irmãos, tem que ter concordância, né? Eu gosto também muito daquela palavra de Amós, capítulo 3, se não falha a minha memória, que fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Para caminhar juntos tem que ter uma concordância. Tem que ter um propósito parecido, né? Tem que ter um foco, tem que ter uma certa unidade, tem que ter muita unidade, uma concordância no sentido de que a união vai trazer a bênção de Deus sobre aquela situação, né? Assim a Bíblia diz, né? Que na união, na unidade, o Senhor ordena a bênção. Então Gideão pega, faz o que Deus fala, manda, né? Gideão, ele vai ali, ó, e a Bíblia diz, né? Foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o resto se abaixou de joelhos a beber as águas. Por quê? Porque Deus fez uma prova, né? Deus fez sem os homens saberem, só ele e Gideão. Então ele fez uma prova ali para que Gideão pudesse selecionar aquelas pessoas. Então daquelas pessoas sobraram, da prova que Deus fez ali com Gideão para seleção, muitas vezes o Senhor nos dá sinais, né? Muitas vezes Deus fala conosco, Ele nos mostra de alguma forma, sem a pessoa saber, Ele nos mostra o que Ele quer naquela situação, quem Ele quer ali conosco, né? Deus faz muito isso comigo, eu creio que Ele faz com você também, porque Ele nos mostra, porque a gente não pode, a palavra diz que nós não podemos ficar enganados e confundidos. Para a gente servir a Deus e seguir de uma maneira que vai edificar e que vai cumprir propósito, nós precisamos ser direcionados e entender a direção, porque senão nós ficamos perdidos. E numa batalha, se a gente ficar perdido, nós vamos ficar o quê? Como soldados feridos. E nós não vamos para a batalha no nome do Senhor para perder batalha. Quando Deus está na frente, a gente vence as batalhas, né? A gente consegue o quê? Ganhar, a gente consegue cumprir os propósitos. Então,
Gideão, o Senhor fala com Gideão, olha, disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Todo o resto, toda a outra gente, se vá cada um para o seu lugar. Então, aqueles 300 foram, irmãos, para a batalha. Aqueles 300, eles seguem ali com Gideão. E Gideão, irmãos, não teve que lutar. É interessante essa parte da palavra que, né, o Senhor, ele permitiu, ele fez um exército. Imagina, olha só, Deus convocou ali um exército, separou as pessoas, preparou tudo para a batalha, mas eles não tiveram que mover uma palha no sentido de guerra, de pegar ali lança e bater e machucar, não. A palavra diz, para encerrar essa mensagem, diz assim, ó, que eles então repartiu os 300 em 3 esquadrões e deu a cada um nas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas acesas. E disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Outra coisa que eu acho tremenda nessa mensagem é, quando nós estamos unidos, nós seguimos um propósito, a gente vai fazer tudo conforme alguém, né, direcionou ali. Não vai haver aquela coisa igual houve com Moisés lá no deserto, né? Que as pessoas ficavam toda hora se levantando, toda hora querendo questionar a autoridade de Moisés. Irmão, se alguém é autoridade sobre a sua vida, respeita essa autoridade, porque vai ser bênção para você. Se você é autoridade sobre alguém, é bom quando as pessoas respeitam essa autoridade que está sobre a sua vida, porque é bênção, porque você tem direção, e se você tem a direção, você passa, e as pessoas quando andam em concordância, é o que? São abençoadas, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, coisa tremenda, faz como eu fizer. Quando eu fizer, vocês vão seguir meu exemplo, seguir meu testemunho, seguir, né, a minha direção aqui, o meu comando, vamos dizer isso, né? A ordem de comando, irmãos, é coisa tremenda, né? Quando Deus fala, olha, eu acho também outra palavra que eu amo, sempre estou falando dela, é Moisés ali de frente ao mar, e Deus fala com ele dá uma ordem de comando, né? Moisés, toca no mar. Moisés, porque está clamando marcha, né? Diz para o povo marchar, toca no mar, enfim. Deus dá a ordem de comando, Deus ele dá a ordem que vai fazer você vencer aquela batalha. Então quando ele fala aquilo com Moisés, Moisés toca no mar, o mar se abre, acontece aquele extraordinário que você já sabe. E a mesma coisa aqui com Gideão. Eu vou dar a ordem de comando, Gideão, para você, e você vai fazer. Quando você fizer, eles vão olhar para você e vão fazer igual. Então ele fala aqui, olha, como eu fizer, assim fareis. Tocando eu, Gideão falando com ele, eu tocando, todos os que comigo estiverem a buzina, então vós também tocareis a buzina ao redor do arraial. E vocês vão tocar a buzina e vão gritar, né? Pelo Senhor e Gideão. Você imagina, irmãos, olha só, eu gosto muito de ler a Bíblia e eu gosto de imaginar aquela cena. Então você imagina o exército ali acampado, os midianitas, prontos para destruir o povo daqui no outro dia, por exemplo. E interessante que Gideão, ele forma 3 esquadrões, coloca em volta do acampamento, tudo silencioso, tudo no tempo ali, né? O inimigo estava ali, digamos assim, não estava esperando, né? E o Senhor fala com ele, você vai levar a tocha numa mão e na outra mão a buzina. Olha que loucura, que instrumento de guerra é esse? Uma tocha ou uma buzina? Se a gente fosse pensar, né, racionalmente, mas as coisas de Deus, irmãos, não dá para ser de maneira racional, porque Ele é Deus do sobrenatural. Então, é isso que eu falo, a gente pensa numa coisa pequena, Deus está fazendo algo soberano, sobrenatural. Então ele fala, aí Gideão fala, eu vou tocar a buzina, vou levantar a tocha, e nós vamos, quando eu fizer isso, vocês vão tocar tudo ao mesmo tempo. Então 3 esquadrões separados ali, vamos supor 100, né, que eram 300 homens, e nós vamos tocar a buzina ao mesmo tempo e gritar, pelo Senhor e Gideão. Então quer dizer, quando aqueles homens viram quando eles gritaram, quando aconteceu tudo como Gideão falou, e aquele exército ali, midianita, inimigo, viu aquela tocha, ela parecia, e é interessante que fala que estava dentro, né? Dentro do cântaro vazio. Então ela dava uma amplitude maior do que realmente era para os inimigos. Então quando os inimigos viram aquilo, viram a buzina, eles falaram, pronto, já era, né? E a palavra diz que eles ficaram cada um no seu lugar, ao redor do arraial. E então todo o exército correu gritando, fugiram. Então quem ficou no seu lugar, irmãos, na posição? O povo de Deus, os 300, eles ficaram na posição que Gideão falou.
Ficar na posição é muito importante, né? Você não sair daquilo que Deus determinou para sua vida. Ficar na posição. Ter um posicionamento diante do chamado de Deus. Ter um posicionamento diante das guerras que você tem enfrentado. Tem pessoas que elas se perdem nas batalhas. Elas querem fazer... Elas começam seguindo o plano de Deus. Começam seguindo o comando de Deus. E daqui a pouco, no meio da batalha, vê uma dificuldade. Vê um inimigo, eu ia falar gigante, um inimigo muito grande, e o que ela faz? A confiança não é muito grande em Deus, então ela começa a agir pelas suas próprias mãos, e é nessa hora que muitas pessoas têm se perdido, é nessa hora que muitas pessoas têm saído do foco, saído da posição. Aqui a gente está falando de nesse pedaço, né? Então tem muitas pessoas saindo do posicionamento, daquele lugar, daquela situação, daquela circunstância que Deus colocou e agindo com o seu próprio braço. E ó, nosso braço, a Bíblia diz, irmãos, né? Maldito o homem que confia no braço, né? No homem, em outro homem, ou seja, que a gente confia no nosso braço. A gente não pode confiar, nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Falei sobre isso ontem também na live. Então a Bíblia diz: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Irmãos, é tremendo. Resumindo, para acabar aqui, Deus pelejou por eles. Deus só queria a obediência. Sabe, porque muitas pessoas têm se perdido no chamado, têm se perdido no meio da guerra, como eu estava dizendo, porque não obedece completamente aquilo que Deus falou. Obedece um pouco, faz um pouco a sua vontade. Obedece um pouco, faz um pouco a sua vontade. E a nossa vontade é falha. A vontade de Deus, ela é perfeita. Então, quando nós cumprimos o comando de Deus até o fim, da maneira que o Senhor falou, não tem como perder guerra. Não tem como perder batalha. E mais uma coisa para a gente encerrar, que eu acho tremendo também, ali Josué. Olha que exemplo fantástico. Josué, ele vai lutar contra Jericó. Jericó era a maior potência daquele momento ali. Os muros eram intransponíveis. Josué vai lutar contra Jericó. E aí ele obedece tudinho na íntegra ali, o Senhor. Faz tudo certinho, rodeia a cidade como Deus mandou. No 7º dia rodeia 7 vezes, está cansado, está exausto, mas faz o que Deus mandou. E as muralhas caem por si só, o Senhor derruba as muralhas. Então tudo aquilo que era barreira, todo muro intransponível, toda potência aos olhos humanos, ela cai por terra diante do nosso Deus poderoso. Mas agora ele tem uma cidade pequena, uma cidade, digamos assim, minúscula, que chama Ai, para ele lutar, para ele conquistar, porque Josué, irmãos, a terra prometida foi conquistada, tá? Ah, vocês vão entrar na terra, mas vocês vão conquistar ela ali. Já tinham pessoas morando, enfim, para outra mensagem. Então, ele vai lutar com Ai ali, só que aí ele faz o quê? Não pede direção ao Senhor. Já venceu Jericó, Deus já está dando estratégia, Deus está comigo, vou fazer o que eu achar que eu devo fazer. Então, ele vai para aquela peleja contra Ai e eles perdem a peleja. Perdem aquela luta, aquela batalha ali. E aí Josué fica meio que revoltado, na minha forma de dizer, mas ele fica chateado, decepcionado, frustrado. Como assim? Nós ganhamos de Jericó e agora nós perdemos de Ai. E aí o Senhor se revela para ele, fala para ele: olha, Josué, você não orou, você não falou comigo, tem coisa amaldiçoada aqui no meio, precisa resolver, precisa limpar, purificar, para depois nós vencermos as batalhas. Então o que eu quero dizer com isso para você? Irmãos, na direção de Deus nós vamos derrubar gigantes, nós vamos saltar as muralhas, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece, no Senhor, né? Nós vamos, como Jesus falou, né? Você fala ao monte, vai para lá e ele vai, enfim. Mas quando nós saímos, né? Deixamos de ouvir a Deus, deixamos de ser guiados pela vontade de Deus, nós vamos perecer, nós vamos perder batalha. Nós vamos fraquejar, nós não vamos entender por que as coisas não estão dando certo. Muitas vezes é porque, não é sempre, mas muitas vezes é porque nós deixamos de buscar de Deus uma resposta. E como a gente sabe que nós já somos servos de Deus, que nós já estamos no caminho do Senhor, a gente acha assim, tudo que eu fizer, Deus vai respaldar. Sim, irmãos, Deus respalda muitas coisas que a gente faz.
né, como Elias ali, um homem profeta que Deus respaldava o que ele falava. Mas tem horas que a gente quer fazer coisas que Deus não quer para a nossa vida. Deus não quer para aquele momento. Então a gente vai, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu vou fazer e Deus vai respaldar. Não. Tem horas que Deus não vai respaldar e a gente pode se frustrar. Então vamos tentar sempre fazer a vontade de Deus, obedecer as estratégias, como eu disse, ele é estrategista, as estratégias, a direção que o Senhor está nos dando para as batalhas. Entenda, irmãos, uma coisa que eu sempre falo isso nas lives quando eu falo de aliança, de amizade, porque eu demorei muito para aprender isso. Eu tive que apanhar bastante, assim, espiritualmente falando, para aprender que Deus coloca pessoas na nossa vida e Ele tira também pessoas da nossa vida. Então, às vezes, nós queremos insistir, né, em pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, ali numa obra ou numa guerra, e Deus está falando para você, não, eu não quero. Não, eu não quero. Para essa batalha não vai rolar, não vai dar. E nós estamos insistindo, nós estamos brigando ali para segurar, né? Para, tipo, Deus, não, Senhor. Esse amigo, esse colega, esse irmão, Senhor, não, deixa ele ir na peleja comigo. Deixa ele guerrear comigo. E o Senhor está dizendo não. E o Senhor está falando não. E o Senhor está criando circunstâncias, irmãos. Quantas vezes Deus teve que fazer isso na minha vida para eu entender? É verdade. Assumo, né? Deus, quantas vezes precisou fazer isso, né? Criar circunstâncias para eu entender que X e Y não eram mais o tempo, sabe? De caminhar junto. Não é que você deixa de ser irmão, não é que você deixa de ser amigo ou conhecido ou no seu trabalho, não. Mas caminhar junto, irmãos, é Deus que escolhe. Está escrito na palavra, aqueles que eu disser que vão contigo, esses vão. Os que eu falar, esses não vão, esses não irão. Então a gente tem que respeitar isso, porque Deus sabe. Então, quem vai estar na peleja do seu lado é muito importante, mas deixa Deus escolher. Deixa Ele colocar. Talvez na peleja para Jericó, Deus tivesse um povo ali para lutar, né? Se fosse necessário, não foi necessário, porque eles só rodearam a terra. Mas tiveram pessoas do lado de Josué. Aqui tiveram pessoas do lado de Gideão. E para outras batalhas talvez fossem outras pessoas, ou acrescentava ou diminuía, mas Deus que sabe tudo. Então, deixa o Senhor escolher quem vai andar ao seu lado. Principalmente quando se tratar da obra. Principalmente quando se tratar das coisas do reino. Do chamado que Ele tem na sua vida. Ele vai unir propósitos. Sempre Deus une propósitos. Eu tenho vivido muito isso nos últimos tempos. Deus tem unido propósitos. E propósitos interessantes que às vezes tem pessoas que eu conheço de outra cidade, aqui perto também. E Deus une os propósitos. A gente não entende nada. E Ele coloca no nosso coração. Então é uma coisa tremenda que o Senhor faz. É Ele que faz. É Ele que, né, Ele que une alianças. Tudo para cumprir o propósito de Deus. Então a gente não pode ir pelo nosso sentimento. Não podemos ir porque, é meu familiar, meu amigo. Às vezes o amigo não vai estar na peleja com você, não se iluda. Ele é seu amigo, mas na hora da peleja ele vai ser como esses aqui. Olha, eu não estou preparado para pelejar com você. Eu preciso ir embora. Eu preciso sair de cena agora. Às vezes um colega de trabalho que você confia tanto, né? A gente que trabalha assim secularmente, eu também trabalho secularmente, então às vezes a gente confia tanto em alguém e a gente acha assim, não, aquele ali vai estar comigo naquele projeto. E a pessoa fala, não, eu não acredito nesse projeto. Então, ou senão Deus vai te mostrar que essa pessoa não acredita no projeto. Como é que uma pessoa vai ir ao seu lado se ele não acredita ou ela não acredita no projeto que o Senhor colocou na sua mão? Não tem como dar certo. Não tem como, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem como. E, olha, pode acreditar, o Senhor sabe disso mais do que eu e você. A gente se ilude muito e a gente acha sempre, né, porque o nosso coração é enganoso, então a gente sempre acha que todo mundo vai estar do nosso lado nas pelejas, que todo mundo vai nos dar a mão na hora da enfermidade, na hora da sua luta. Quando você tiver um problema na sua família, quando você tiver um problema, a porta fechou no trabalho, aí você pensa assim, posso contar com todos esses que estão ao meu lado. E às vezes a gente se decepciona e a gente se frustra. E o Senhor fala, eu te avisei. Porque Deus dá sinais, irmãos. Deus mostra, através dessa live hoje, Deus está falando com pessoas. Deus está te mostrando, olha, observa bem, porque eu tenho te dado sinais. Eu tenho te mostrado. Só que a gente, às vezes, e eu falo por experiência própria, nós não queremos aceitar. Nós não queremos
acreditar que aquilo é possível. Senhor, mas essa pessoa não vai comigo nessa peleja, não tem como. E Deus está dizendo para nós, não, ela não vai com você nessa peleja. Então que nós possamos ficar atentos, que nós possamos ficar ligados naquilo que Deus tem falado. Porque Gideão venceu a guerra. Primeiro porque ele entendeu o propósito, depois de milhões de provas, mas ele entendeu. Faça as provas necessárias para a sua vida, mas entenda o seu chamado, entenda o seu propósito. Se você ainda não está entendendo, pergunte a Deus, faça mais uma prova, né? Mas entenda para o que você foi chamado. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é fundamental para a nossa caminhada, porque quando nós entendemos o nosso propósito, gera no nosso coração uma confiança que ninguém mais tira. Porque a gente entende o porquê nós somos levantados por Deus e para quê, né? Então isso é muito importante. Então Gideão entendeu o propósito. Gideão convoca pessoas e ele entende quando Deus fala que ele não quer todas aquelas pessoas, ele não se revolta, ele não fica com raiva, ele não bate o pé, ele entende. E outra coisa, Gideão ouve a estratégia de Deus, a ordem de comando do Senhor e ele obedece a direção de Deus. Então é muito importante tudo isso. Entendemos o chamado, né? Sabemos que não vão todos estar do nosso lado, mas entendemos que às vezes Deus une propósito. Entender que a gente tem que seguir o comando, a direção, né? A estratégia que Deus está nos dando para aquela batalha. Nós precisamos entender e prosseguir, confiar. Saber que a luta e a peleja é do Senhor. Então confiar que Deus vai dar vitória. Confiar que no final da situação nós vamos nos alegrar, né, com o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida. Então essa mensagem eu deixo pro seu coração nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que bom que vocês estão aqui. Ó, tem bastante gente aqui, né? Que eu fico muito feliz, né? O Augusto tá aqui, primo nosso ali. Louvado seja Deus pela sua vida, Camila. Júnior também, pastor Júnior, também é meu primo ali de 2º grau, não é 3º, mas é meu primo. Que Deus abençoe também sua vida, sua família. Márcia, minha amiga Márcia, Deus abençoe você também, né? Mônica Oliveira, tem umas pessoas que eu não conheço aqui, mas que Deus abençoe vocês, né? Celso Júnior, um abraço pra você, Deus abençoe. Gente, fica com essa palavra no coração, né? Que o Senhor guarde vocês, que o Senhor dê a direção sempre, que Ele cumpra os propósitos na sua vida, porque propósito Ele tem, viu? Que Deus abençoe você, a sua casa. Amanhã a gente tá aqui, se Deus nos permitir, né? Para mais uma mensagem em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.